Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com o convidado Alan. E aí? O de sempre, Samuel. Samuel está aqui também. Meu nome é Princes e você está no canal Fala a Tua Visão. Hoje a gente vai num formato diferente. Aqui a gente vai fazer uma conversa amistosa. Podemos perder a salvação? Não. É direto. E pra gente começar falando já direto em cima do tema, eu vou ler 1 Coríntios 10, 12 para deixar já registrado aqui que vocês um pontapé inicial para vocês iniciarem as falas de vocês. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Somente isso. Eu gostaria, quem quiser pode começar, Samuel. O tema, o versículo-chave, que é 1 Coríntios 10, 12, ele dá uma ideia de precaução de início, né? Aquele que está em pé. Isso já mostra, de certa forma, que pode ser uma pessoa que está preparada, né? Ela está disposta à batalha, é uma pessoa que está de prontidão ali, guardando a fé. Até porque, se fosse o caso, ela não estaria em pé, e sim ela estaria caída. Não, mas ele... Não estaria firme. Então, ele já está em pé. Ou seja, podemos dizer que, em outras palavras, está pautado na palavra, está pronto para o combate. Né? Então, se ele está em pé, está preparado, ele tem que se cuidar para não cair. Como eu aqui estou defendendo a ideia de que sim, há uma possibilidade de perder a salvação, né? Se não houvesse a possibilidade, por que o apóstolo Paulo faria esse tipo de afirmação? Né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Qual o motivo? Então, no meu caso, assim, eu interpretei e vi dessa forma, né? Eu gostaria de ter uma explanação sobre o tema, para, no caso aqui, o Alan, que defende a ideia de que não existe a possibilidade de perdermos a salvação. Então, com base no versículo, como é que esclarece? Se a gente não pode perder, normal, e problemas técnicos acontecem. Bota no modo avião, põe no modo avião aí. A culpa é dele, tá? O telefone dele. Meu telefone tá gravando. Aí, pronto. Oi. Não, vai ficar não corta, não. Não vai corta, não. Deixa naquela parte preto e branco, essa parte. Isso é problema, é mais trabalho para o editor. Já começou todo errado. O celular tava na mão dele, tinha deixado lá dentro. Então, como o Alan está defendendo a ideia de que há uma possibilidade, sim, para aqueles que... Quer dizer, que não há uma possibilidade, né? Aqueles que já basicamente são salvos. Não existe nenhuma possibilidade de perderem a salvação. Então, eu gostaria de um esclarecimento. Por qual motivo o apóstolo Paulo, então, vira para a igreja de Corinto, aqueles que já estavam firmes, né? E vira para o povo lá e fala: ei, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, para tentar esclarecer a pergunta do Samuel, que foi uma boa pergunta. A Bíblia ela é muito grande, ela tem muitos livros, e em muitos momentos ela fala coisas que vai quase que de frente a outra coisa que ela mesma falou em outro lugar. Vou dar um exemplo. Lê para mim, Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Agora 12. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Cara, não tem como você falar assim, eu sou santo, eu sou justo, eu sou sei lá, certo. Por nós mesmos, nós temos intrínseco em nós, o pecado está na nossa alma, cara. Está no nosso íntimo. Então não tem como a gente se livrar totalmente e acontecer essa interpretação. Você que está certinho, que você que está
vivendo 100% o evangelho, cuide para que não caia. Não é dessa forma que eu vejo esse versículo. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que você esteja vivendo o evangelho na íntegra, 100% fechado o pacote. Nem eu, nem ele, nem ninguém. Ninguém. Somos seres humanos. A gente erra, a gente peca, a gente tropeça, a gente levanta, a gente tropeça de novo, levanta. Enfim. Então, esse é o contexto que eu levo esse versículo, entendeu? Se não há nenhum justo sequer, se Paulo explana ali sobre a depravação da humanidade, entende? Então, eu não consigo olhar para esse versículo e ver alguém que está salvo porque merece, ou está salvo porque está fazendo um formato de vida. Está num formato de vida e cuide para que não caia, para não parar, entendeu? Para não perder a salvação. Só uma pergunta aqui agora. Existe salvação, mesmo o ser humano não conseguindo atingir a plenitude, ser santo. Sim. Existe salvação. Sim. Não, sim. Tem. Não. Ele perguntou se existe salvação. Claro que existe. Existe, óbvio que existe. Existe salvação. É porque... Não, na cabeça dele. Eu quero entender. Ele quer existe entender salvação. Existe a minha ideia. Salvo. A pergunta foi para mim. Porque, existe salvo. Pela explanação, nós somos pecados até o findar. Sim. Essa foi a explanação mesmo. Com o pecado, se eliminaria a salvação. O que ele acabou de ler, Romanos... Com o pecado não se elimina a salvação. Não. Ó, o que ele acabou de ler, entendi que ele para tentar, de repente, responder, porque, na verdade, não responde a minha pergunta. Ali, Paulo está se dirigindo a Roma. Até então, ao povo que era convertido, ao povo gentil e ao povo de Roma. Essa passagem de Romanos 3 fala exatamente a esses 3 tipos de grupos. Paulo se dirige a 3 grupos. Ao povo de Roma, aos gentios e à igreja, que é a quem ele pregava. As pessoas que já eram convertidas. Você fala a igreja engloba todo mundo, inclusive Corinto. Não estou englobando o povo de Roma. Não estou englobando a fariseu, eu não estou englobando saduceu, não estou englobando esse povo. Isso é um povo. É um povo que estava para ouvir esse tipo de palavra dele. Romanos 3, ele se dirige ao povo de Roma, de modo geral, com pessoas que estavam ali, mas são 3 grupos aí. Pessoas que não acreditavam em nada, até então, nem em Cristo, em nada. Pessoas que eram convertidas, né, e pessoas que acreditavam somente baseado em leis, na lei de Moisés e tal. Então, pessoas que viviam rigidamente ali na lei de Moisés. Ele fala que simplesmente, ali, dentro dessa palavra, ele diz que, sim, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Basicamente isso. Pecamos, somos pecadores. Não tira, até meio podemos dizer que está fora do tema, mas tudo bem. A questão é, para esse povo, para nós, vou englobar agora todos, uma vez que a gente conhece a verdade que é Cristo, existe alguma possibilidade de a gente perder a salvação? A partir do momento em que a gente conhece a Cristo, entende que Cristo é o único Senhor e Salvador e é por meio dele, tão somente dele, que a gente recebe a vida eterna. Uma vez passando por esse processo, tem possibilidade de ainda assim perder a salvação? Não. Aí eu trouxe o versículo tema, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Se a gente não pode perder a salvação, então por qual motivo Paulo alerta para que a gente fique de pé? Por isso que existe esse tema. Mas ficar de pé e não cair não é diretamente ser salvo ou ser condenado, né? Cair? Ficar apostado, ficar parado, parar de produzir, parar de pregar, ficar em casa com a esposa. Cair Tem várias interpretações para isso aí. Então, tudo bem. Então, eu vou ser um pouco mais claro, trazendo... Eu não trouxe a minha Bíblia... Um versículo... A minha Bíblia interlinear. Que a gente veria lá no real. Tá, então eu vou trazer um versículo. Eu vou citar aqui, então, para Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Vamos lá. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, crucificar o Cristo novamente. Isso responde a tua pergunta para mim, se tem salvação ou não. Isso aí. Sim. Porque ele falou que quando o cara pecou, crucificou Cristo de novo. Ou seja, entende o que paga a salvação? É Cristo na cruz, não é? Perfeito. Não é o teu não pecar.
Sim. Por que é que Cristo, inclusive nós falamos isso até no último vídeo, por que Cristo teve que vir à Terra, né, e se entregar como cordeiro vivo? Justamente para que não houvesse mais a necessidade de sacrifícios. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Sim. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Acabou. Tá. Então aí a gente não é salvo pela lei, Sim. mas a gente toma conhecimento do pecado pela lei. Então a partir daquele momento a gente tem a ciência do que pode ou não pode fazer, e com base no conhecimento a gente se remete a Deus, por exemplo, pedindo perdão, se arrependendo. Sim. É isso que gera a salvação. É por isso que os judeus... gera a salvação. Quando você disse isso, defina isso da frase. O arrependimento. Quem não se arrepender não será salvo. Claro que não. Obviamente que não. Então a salvação tem um condicional. Tem um condicional. Tem um condicional. Aliás, mais de um, né? Para mim. Não. Sim. Quais são os condicionais? A primeira condicional para a salvação é crer. Crê em quem? É em Cristo. Não tem salvação fora dele. Sim. Então você tem que crer nele, na palavra dele. Qual ocasião, na verdade? Hebreus capítulo 6, no versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, Sim. pessoas que vivem como ele está falando, Sim, exatamente. vivem na fé. Tu tá reforçando o que eu disse. Porque é impossível. Sim. Mas olha só, não estou reforçando não. Vai. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Porque você acabou de falar que uma pessoa que foi eleita, é salva, de fato, ela jamais ela vai querer Sim. fazer aquilo. Sim. De fato, ela pode não querer. Sim. Mas o que diz aqui é que algumas pessoas fizeram isso. Olha lá. Lê o texto. Vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo Sim. e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Ele acaba de falar Exatamente. Isso que é legal. ele acaba de falar o seguinte: Isso é legal. provou do Espírito Santo, provou da palavra, Não, provou. você disse não. Foi, olha aqui, Não, ó. disse que é impossível. É impossível que eles retornem. Não dá para eles eu te digo. retornarem. Eu Eu vou ler de novo. Porque é impossível Ah, que aqueles que provaram tudo de Deus, Sim, vou sim, encurtar, sim, sim. né? E provaram da palavra e tal. E provaram da boa palavra e dos poderes séculos. E recaíram, e ainda assim recaíram, seja outra vez renovado. É Então, impossível que eles o que sejam você entendeu outra disso aí, vez. tá vendo? O que ele está dizendo é que não tem como retornar, não dá mais para essas pessoas se arrependerem, porque já provaram da palavra. Entendeu isso? Acho que é mais- Mas é isso. Vamos- Não, olha o que eu porque entendi. está na voz passiva. Lê Olha o que eu entendi. o endereço, por favor. O endereço, ó. Onde tá isso? Mas É Hebreus capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler numa formativa para você entender. Tá? É impossível que sejam renovados para o arrependimento. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. É impossível que as pessoas se arrependam. É impossível. Não dá para se arrepender, mesmo que vocês tenham sido iluminados, que tenham provado do Espírito Santo, que tenham participado da palavra de Deus. Não dá para se arrepender. Ou seja, aqui ele está dizendo aos hebreus, é isso aí. Você entendeu de uma forma totalmente diferente do que eu entendi nesse texto. Como você Então, interpreta olha o que eu isso? entendi. Porque Olha o que eu entendi isso aí. Olha o que eu entendi isso aí. É impossível, Princes, você conhecer a Cristo, você ser impactado, você Exatamente. passar pela verdade Não dá. e depois você voltar ao pecado, você realmente não conheceu. Mas como é que não conhece? Não, então, eu entendo o que você está falando. Como é que não conhece? Agora, Caindo. A questão é Parando, isso que voltando, está dizendo aqui. vivendo a vida que você falou. Ah, vou viver de qualquer maneira. Então esse não é salvo, não. Nunca conheceu a Cristo. Mas aqui está dizendo que ele provou do Espírito Santo. Não, Afirma, ele está Paulo dizendo. afirma isso. Paulo afirma que é impossível quem conheceu tudo isso voltar. Se voltou, não conheceu. Então, até então, você nem conhecia o contexto. Você não sabia nem o que estava dizendo. Sim. Então, eu vou te dizer o contexto. Aqui ele está advertindo, é claro, isso num modo delicado. Eu não estou dizendo... Não, é porque assim, aqui ele está se dirigindo aos hebreus de uma forma meio que advertida, né? Ele está dizendo assim, ó, é muito difícil as pessoas que já provaram, vou colocar num todo, de Cristo, de um modo bem profundo, a ponto, não tem como. Se vocês provaram de tudo
e ainda assim se apostataram da fé, Isso não provou. não tem como dizer que não provou, Não se provou. eles provaram de tudo Não aqui. provaram, cara. Ele diz que é impossível, cara, no texto. Ele está afirmando. Que é impossível acontecer Não, isso. o que ele está afirmando é que foram iluminados. É impossível que os que já uma vez. Olha aqui, ó. É impossível que os que já uma vez foram iluminados. Então, O que seriam foram? Eles essa foram. fala é a minha. É impossível quem foi iluminado voltar Então, para a vida pecaminosa a gente aqui- deliberada, A gente que talvez por vontade esteja própria, cada um tendo uma interpretação diferente do do texto. mesmo texto. Eu queria pegar, pega esse texto pega o mesmo texto em um outro momento para a gente tentar ler ele para a gente. É Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4. Hebreus 6:4, para a gente ver se cabe mesmo essas duas interpretações ou se a gente está errando de alguma forma na leitura. Ih, tá sem internet, né? Tá mas ele foi? Foi. Mandei, agora ele vai responder. E esse texto aqui. Aqui, ó. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Então, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Então, eles foram iluminados. Agora, o que ilumina? O que seria? Por que ele falou? É encontro com Cristo. Não. O que seria? Calma, a eu tô lendo, expressão? rapaz. Calma. Não, é porque vamos por parte que a gente consegue tratar cada texto. Vai. Então, é impossível que uma vez que aqueles que foram iluminados, essa primeira parte do trecho, o que ele está dizendo? O que seria iluminados? Iluminado é impossível fazer algo que ainda vai dizer. Iluminados é aqueles que provaram da palavra. A palavra, Paulo sabia que a palavra de Deus era luz para os nossos Até aí caminhos. concordamos. Então, a ideia é essa. Iluminados foi aqueles que conseguiram enxergar a luz. A palavra, É, exatamente. e se Então, tornaram eles participaram, enxergaram a luz, enxergaram a palavra. Sim. E ele Paulo está está dizendo afirmando. que esse povo é impossível fazer alguma Não coisa. é isso que ele está dizendo que é impossível. Não é isso. O Não. impossível é chegar ao arrependimento. É por isso. O que ele está dizendo que é impossível é se arrepender. Não tem como. Eu só estou te dizendo que esses caras, eles têm a possibilidade de perder a salvação. Então quem Se conseguiu a luz apostata, não consegue mais se o que ele arrepender? está dizendo, Entendi. deixa eu esclarecer. O que ele está dizendo, o que ele está dizendo é que quem se apostata, quem provou de tudo, da palavra, da salvação, dos dons do Espírito, não, o que ele está dizendo que é impossível, o que ele está dizendo que é impossível aí é se arrepender. Ok, então quem conheceu Cristo não se arrepende mais. Só o ímpio se arrepende. Você acabou de dizer isso. Vamos, repete aí que eu não consegui calcular. Só o seguinte, aqui a gente não. Aqui só tá o 4. Você leu o 4, 5, 6? Pode ser o 4, versículo. Capítulo 6, versículo 4, 5, talvez o 6 também. Deixa eu ver. Não, o que você leu? Vou pegar aqui. Lê pra gente ver. Não tá tudo aqui. Isso aí, 4, 5 e 6. Porque é impossível se arrependerem aqueles que provaram de tudo que eu falei. Então, o que é impossível? Você está me dizendo, a tua interpretação do texto está dizendo Não é que quem não tô conhece o interpretando, texto eu não tô se lendo. arrepende. Não tô nem Quem conhece a interpretando. Cristo não se arrepende mais. Ó, vou pegar aqui agora, vou ler aqui, rapidinho. Vai. Ora, é impossível que para aqueles que uma vez foram iluminados, que experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, Perfeito. e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Isso. Ou seja, entenderam tudo do mundo espiritual. Ele está dizendo que é impossível fazer algo que ele não Ele disse vai ainda. agora. Que é isso. Ele disse o seguinte: quem foi salvo, quem conheceu Cristo, quem conheceu a palavra, quem impossível foi alguma coisa, impactado, é impossível alguma coisa. Agora vamos ver o quê? Mas apostataram da fé, sim. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, Não dá mais pra tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Tá bom. Isso aí já diz o seguinte: não dá mais para vocês se arrependerem e obterem salvação, porque é como se vocês estivessem crucificando Cristo de novo. É um outro sacrifício. É simples. Aqueles que utilizam da apostasia, aqueles que chegam a se apostatar da fé, a Bíblia diz, Paulo fala que é impossível se arrepender de novo. Não dá. Então, para estes,
Sim, eles foram entregues à lama do pecado, não tem como. Você crê nisso de forma Radical, porque ele está dizendo que não dá. É como Você acha que é isso? O crente não se arrepende. O que é que separa o homem? O que é que separa? Não é o crente, ele está dizendo aqueles que já provaram, que já foram, já acreditaram e eles não são mais. O que separa o homem de Cristo? O que separa o homem de Deus? É o pecado. Uma vez que se vive num pecado, se apostata da fé, você não consegue. Não há mais como se retornar. Hebreus 6, 4 em diante, é uma ratificação da perda da salvação. Não tem como fugir disso. Cara, aí não está dizendo sobre salvação. Esse texto está dizendo sobre arrependimento, sem possível se arrepender. Agora, se não tem a arrependimento... salvação foi enxerto do texto. Não, mas como é que... Não é. A pessoa pode ter sido salva. Como é que é salvo? Estou levando em consideração o que você está dizendo, a tua linha, sem acreditar nela. Tá? Então vamos lá. O cara... Mas é um bom começo. O cara entrou... sem debater. O cara entrou para a igreja, se converteu, provou de Cristo, e depois voltou para a vida de lama, o que eu acho impossível, mas estou concordando que seja possível. Vamos supor que seja possível. Aí dentro dessa ideia, ele diz que o cara não pode mais se arrepender. É o texto. Sim. Dentro da sua interpretação textual aí, você diz que o cara não pode mais se arrepender. Cara. Tira a interpretação que eu estou lendo. A sua defesa aqui foi que mesmo essa pessoa tendo apostatado, talvez ela possa ser salva. A gente... Não, o que eu acredito, não. O que eu acredito, não. Se ele apostatou... Isso. Mas se ele apostatou, ele nunca viu Deus. A gente chegou numa conclusão do texto. Sim. Se essa pessoa apostatar, não retorna da mesma forma. A visão que ele acabou de passar aí, que é uma vez que a pessoa se apostatou, ela nunca conheceu, tá indo de encontro ao que Hebreus 6, versículo 4 fala. Porque Paulo está dizendo aqui, ele está afirmando literalmente que as pessoas foram eliminadas, provaram do Espírito Santo. E aí, para esse tipo de pessoa, para ele se arrepender, é impossível, não dá mais. Então... e não só isso, não. Existem outras passagens também, mas fica muito claro. Olha o que ele falou para mim, Alan. O que você acredita vai de contra a Bíblia. Não foi isso que ele disse? Sim. Eu não tenho problema com isso. Você tem? Eu tenho. Tu tem? E se eu falar para você que o que você acredita vai de contra muita coisa que tá aí também, em outros lugares? E aí? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Você falou assim, Alan, o que você está dizendo vai contra Hebreus, né? Hebreus, tá valendo? Não, é a ideia de que não é o que você está dizendo, é o que de fato o calvinismo defende, não é você. Sim, você só disse... Pode colocar você no meio que faz sentido para mim. Então, se faz sentido que uma pessoa que conheceu a Cristo, sim, provou de tudo o que é de bom, do Espírito Santo, dos dons, de tudo, da palavra, sim, e dizer que essa pessoa não teve encontro com Cristo, é o que eu acredito. Não bate com o que o próprio Paulo está falando em Hebreus. Aí, baseado nisso, eu falo para ele, tem algum problema nisso? Você vê problema nisso? E o que eu falar não bater com o que eu pensar, acreditar como fé, bater de frente com o que o Paulo falou? Você tem problema com isso? Claro que tem. Tem? Então vamos lá. Sim, porque então, aí você está Sim, entendi. indo contra o que a própria Bíblia entendi. Tá falando, então vamos lá. por meio de Paulo. Então vamos lá. Então vamos ver agora aqui, pelo menos 3 textos que vai contra totalmente o que vocês dois acreditam e está na Bíblia. E aí vocês vão sentir o mesmo desconforto. Hoje eu não sinto mais desconforto, mas vou colocar essa palavra para fazer sentido. Vocês vão sentir o mesmo desconforto. Pô, acredito, mas está aqui dizendo que não, mas eu acredito. Caramba, e agora? Eu vou rasgar esse pedacinho aqui? Entendeu? Manda aí. Vamos lá, lê Romanos 9:11. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Aqui parou aqui. Esse versículo é qual? Parou onde? No 11, né? Eleição permanece para no 12, não? Não, peraí. Não, para no 11. Me dê... Fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanece. Até o 18. Até o 18, então? Não, eu botei aqui só para ver. Vai, continua lendo aí. Não, vou ler do início. Sim. Aqui a minha tá bem diferente. Aqui, tá vendo? Esse é um problema na minha opinião. Não, mas eu acho que prefiro que você lê. Vamos lá, aqui, ó. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem praticado bem ou mal algum, isso aqui já é outra versão,
para que o propósito segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito, amei o mais velho, servirá ao mais novo. Beleza, aí tá aqui. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. No original, Aqui tá rejeitei. No original é odiei. No original é amei um e odiei o outro. Antes de nascer, príncipes. Aqui tá rejeitei. Príncipes, antes de nascer, príncipes. Antes de nascer. E o texto deixa claro, antes de cometer obra. Quem disse isso? Deus. Não, tô dizendo, quem escreveu isso aí? Isso está em Romanos. Então, quem escreveu Peraí. Foi Paulo. Com base em que quem escreveu? Peraí. Agora, peraí. Deixa eu terminar a leitura. Estamos falando sobre sua fé bater com o que está escrito. Sim. Quando você disse para mim que o que eu falei, que quem não... quando eu falei para você, sim, tudo tem... Mas tudo tem motivo. Quando eu falei para você assim, olha, se o príncipe voltar para a vida de sacanagem, ele nunca conheceu a Deus, em minha opinião. Você falou, não, mas vai de contra a Bíblia. Eu não perguntei quem foi que escreveu a ordem, nem nada. Só falei, ok, não tem problema com isso. E aqui eu vou te mostrar que tem muita coisa do mesmo nicho do lado do Jadaí também. É porque aí nessa ideia... Mas tem... Aí vamos lá. Como está escrito, já li essa parte aqui, aí a própria Bíblia, o próprio Paulo faz a pergunta que vem na tua cabeça. A Bíblia pergunta também. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Aí ele mesmo responde, de modo algum. Porque eu disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu aprover ter compaixão. Na minha texto assim, que terei misericórdia de quem eu quiser. E terei compaixão de quem eu quiser. Que é sinônimo, sim, que é sinônimo. Mas tem pessoas escutando, é bom deixar bem claro, para todos os níveis de leitura. Vamos lá. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de como Deus usa a sua misericórdia. Aqui está, usa a sua misericórdia. Na minha está, mas de como Deus focaliza a sua misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus é focal. Não é uma misericórdia ampla que pega a humanidade, é focal. Focou aqui, tem misericórdia. Focou aqui, tem. E daqui para cá, aí tá no inferno. É isso, tá? Aí a Bíblia continua, para fechar. Foi um pouquinho de interpretação tua, mas... Não, está dizendo sobre Deus amar e odiar. Está dizendo que é de acordo... Tudo tá bom. Não podemos sair do contexto que você está lendo. Sim, então, o contexto aí é a concepção de gênios. Né? E aí Deus está falando ali que amou Israel e odiou Esaú. Tudo está dentro desse cenário. Jacó, desculpa. Que nome dele virou, né? Israel, então está dentro desse contexto. Então a gente não pode sair desse contexto, já que você trouxe isso na ideia de que já foram eleitos antes de nascerem. Esse é o contexto que ele trouxe. Então, continue para tu terminar, depois eu explico. Então, continuando a leitura aqui, ele faz outra pergunta. O próprio texto faz duas perguntas que vem na cabeça de qualquer um quando escuta isso. Então Deus vai me... Ele perguntou isso lá em casa também, conversando com ele lá em casa sobre isso. Então Deus vai me condenar por ter me feito como me fez? Sacanagem, né? Que Deus sacana, né? Ele te fez assim, alto... concordar, mas não quero falar isso em voz alta. Então, a própria Bíblia dá essa pergunta. Se você continuar no texto, ele vai ter essa pergunta aí. E a resposta para essa pergunta está na Bíblia também. A pergunta e a resposta. É a seguinte. Quem és tu? Deixa um tempinho de silêncio para poder criar um clima. Para poder interpelar o Criador. Não, mas isso está no texto. Está no texto. Qual texto? Está no texto. Vê isso, é 17. Quem és tu? Não, a pergunta assim é, acaso você vai me condenar por ter me feito assim? Lê. Mas está dentro de Romanos 9. 9 e 11 em diante. Lê ali. Cadê? Onde eu estava aqui não parou antes, entendeu? Cadê o 11 aí? Parou aqui, terei misericórdia então continua. De quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É isso aí. Agora lê, continua lendo. Aí vai. Chegar essa parte que eu fiz a pergunta. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Pula. Eu quero chegar na pergunta. Acaso... Aqui. Vou ler o 19. Aqui, isso aí, a pergunta aí. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Viu? Pois quem resiste à tua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar? Então Deus ainda me culpa? Ele me faz para ser pecador, ele me faz para ir para o inferno, eu não estou no livro da vida, tá? E ele ainda me culpa ainda por isso. Aí Paulo responde. Não está falando de salvação também, não. Ainda me culpa por isso. Não, tipo assim, quem és tu
para poder o olheiro pode chegar, o barro pode chegar para o Criador e falar assim: por que tu fez ele para receber perfume e flor e fez eu para receber xixi e fezes, que é o pinico? Para quem que entende? Toda essa carta? Essa carta está se direcionando aos romanos, certo? O pinico hoje é de plástico. Vamos não, né? Você entendeu? Quando Paulo levanta, tô brincando. Entendeu? Quando Paulo levanta... Essa é a minha visão. Não, quando Paulo levanta o contexto de Romanos 9, tem que voltar lá em Gênesis, quando ele fala... E Paulo sabe o que aconteceu lá. Por isso que ele está citando isso aí agora. Tá. Lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Ele está falando aqui para Rebeca, que é a esposa de Isaac, né? Que, consequentemente, gerou Esaú e Jacó. Então, Deus ele fala para Rebeca desse jeitinho. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Uma odiada e uma amada. E 2 povos se dividirão. Rapaz, isso está no contexto de guerra hoje, hein? Vai. Então, o que acontece? Quando Paulo fala que Deus amou Esaú, odiou Esaú e amou a Jacó, ele não está dizendo algo específico para 2 pessoas, um bebê, outro bebê. O texto está específico. Não. Olha aqui. No texto específico do Gênesis. Paulo falou isso com base em Gênesis 25, que ele tinha conhecimento. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Mas o que Paulo em nenhum momento... Mas você desmerece a minha fala aí. Vou chegar lá. Você está concordando comigo. Não, é porque o que acontece? Você está dizendo que o fato de você hoje ser eleito e não poder perder a salvação é porque você foi eleito até antes de você nascer. Antes do planeta Terra. Isso, só que o que acontece? Existem pessoas dentro da nação de Israel que serão perdidas. E quem disse que é... Quem disse que é por etnia? Quem disse que é morenos, pretos, israelenses? Não. Se fosse assim, só os judeus seriam salvos. Mas a quem Paulo está se Em todos os povos tem gente salva e gente perdida. No planeta inteiro. Então existe a possibilidade de perder a salvação. Não. Em todos os... Deixa eu refazer a minha afirmação. Em todos os povos, há gente perdido antes da fundação do mundo, e em todos os povos, a gente salva antes da fundação do mundo, até agora. Como pode ser perdido se você acabou de ler que Deus... é condenado. Condenado. Como é que pode ser condenado se você acabou de dizer, com base no texto Romanos 9, que Jacó foi amado por Deus e Esaú foi... descartado, odiado. Ele trocou de lugar comigo, eu quero a minha cadeira de volta. Ele acabou de falar assim: como é que está escrito dentro da fundação do mundo? Se Deus amou esse cara e odiou esse cara no ventre. Eu falei: ué, mas isso aí é a minha fala. Pode... Não tá entendendo. Eu quero essa cadeira aí. Ou não tá querendo entender. Não, pô, você entendeu? Ele tá falando minha fala. Mas assim, a questão aqui da visão dele é: se uma pessoa nunca teve a salvação, não tem como ele perder. Isso. Como é que você vai perder? Tu não tem? Como é que não teve a salvação se quem teve a salvação foi quem amou? Ele está dizendo aqui que Deus amou Israel e odiou Esaú. Então quem ele ama tem salvação. Entendi. Concorda comigo? Quem ele amou... Deveria ter salvação. A nação, pela explanação agora, a nação inteira de Israel deveria ter salvo. Ele levou a interpretação de Romanos 9 para a nação inteira. Mas eu não, é o texto. Entendeu? Que texto? Contextualizando Paulo, quando ele fala em Romanos 9, ele fala com base em Gênesis 25. Ao que sairá de Jacó e ao que sairá de Esaú. Aí está escrito que a nação inteira vai para o céu. No texto então, é o que eu estou dizendo. Aí é texto. Aqui não teve nação. Não teve, não. Aí é específico aos gêmeos. Ainda fala aos filhos. E detalhe, além de não ter nação aqui, ainda fala antes dele cometer obra boa ou mal, e não o povo cometer obra boa ou mal. Não, mas a obra, quando Deus fala por meio até de Paulo em Israel, não é a criança Israel que virou depois, teve filho. Não é isso. É ao povo de Israel. É uma promessa de você, Rebeca, vai sair uma nação. Ao povo que de Jacó viria a ser. Exatamente. E ao povo que de Esaú viria a ser. Então, se são eleitos, se Deus amou Israel lá no ventre, odiando Esaú, todos que fazem parte do povo de Israel, da linhagem de Israel, deveriam ser salvos e não perdidos.
Então, eu não tenho que contextualizar o que Paulo está falando. Usar só Romanos 9 para dizer que Deus prepara uns amando e prepara outros odiando é muito simples. Tem que entender por que Paulo falou aquilo. Tá, mas só, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem uma explanação final, de 2 minutinhos cada um, falando o que quiser, e eu vou deixar uma pergunta após a explanação para a gente concluir. Eu, na verdade, Tá. Já está pronto? Já tá pronto. Já está pronto? Então eu vou te dar os 2 minutos. Olha só, eu vou querer ler 3 versículos aqui. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. De novo. Todo aquele que o Pai me der, vai vir a mim. Tá? E o que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai envie a mim. Então, primeiro ele fala, se Deus me mandar, eu sou Jesus, tá? Se Deus me mandar o Princes, eu de maneira nenhuma vou lançar o Princes fora. Depois ele fala, o Príncipe é incapaz de vir a mim se Deus não mandar ele para cá. Eu acredito nisso. Tu acredita nisso? Acredito. Então é sobre isso aqui que a gente fala sobre não perder salvação, entendeu? Os salvos não são salvos porque eles querem, os salvos não são salvos porque eles buscaram, os salvos são salvos porque eles foram despertos por Deus e por causa disso foram a Cristo. E uma vez que isso acontece, não tem mais volta. Vamos lá, o terceiro aqui, ó. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tu entende esse texto? Entendo. Ninguém pode vir a mim se Deus não conceder isso. Em outros locais na Bíblia está escrito, do querer ao realizar é eu que coloco em você. Entende? A Bíblia, cara, ela não dá uma informação. A Bíblia, pô, olha isso aqui, cara. É livre pra caramba. Isso aqui é muito grosso. Tem muita coisa escrita. Não é uma frase. Tá escrito aqui, ó. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tá escrito. Pergunta pra mim se eu acredito nisso. Não? Acredita? Pergunte. Acredita em quem está batizado? Acredito. Ótimo. Mas por quê? Mas eu sei, aqui está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu acredito nisso. Mas eu sei que o cara que creu e foi batizado, creu porque Deus despertou ele. Eu também creio nisso. Isso é calvinismo, cara. O tema é, podemos perder a salvação? Sim ou não? Não. Não dá para perder a salvação porque ele acredita em uma linha calvinista. Porque a explanação dele diz que a salvação vai advir de Deus. Sim. Ele vai falar, você pode ir ao Senhor, e é isso. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, diz que é impossível todos aqueles que provaram da palavra, dos dons do Espírito Santo, estes se apostataram da fé, estes caíram. Não dá para eles retornarem ao poderio de Cristo. E eu não posso, com base no que Paulo está dizendo, né, que eles tiveram sim encontro com Cristo, mas ainda assim se apostataram da fé. Então, se eles não conseguem mais retornar, estes sim, só resta o juízo. Então, Hebreus 6:4 me prova que existe a possibilidade de um salvo se apostatar e não ser mais salvo.